Essa história está no capítulo 5. Essa história que nós vamos estudar aqui, ela está no capítulo 5. Já se lembraram da história? Do livro de 2 Reis. Já se lembraram qual é a história? Quem está com a Bíblia, pegue aí a Bíblia e vamos para 2 Reis, capítulo 5. E a palavra de Deus vai tocar nosso coração nessa noite, porque o título dessa mensagem é Uma Menina Missionária. Uma Menina Missionária. E a história começa com esse personagem aqui. Antes de ler, vamos orar novamente. Feche seus olhos. Querido Deus, este é um culto especial, porque hoje comemora-se o Dia da Criança. As famílias já fizeram suas comemorações em suas casas. Quem pôde fez alguma coisa diferente, deu alguma lembrancinha, um presentinho, ou fez um passeio com sua criança, ou somente passou o dia junto com ela, brincando e dando os parabéns para ela, porque hoje é o dia dela, da criança. E na igreja, Senhor, nós exaltamos a Tua palavra acima de tudo. Amém. Mas nós temos essa história maravilhosa de uma menina que envolve todos esses personagens para mostrar para nós que é possível uma criança servir a Deus, é possível uma criança ter amor de Deus no seu coração, e é possível que uma criança mude a história de muitos adultos, se ela for uma criança que ama a Deus. Verdade. Por isso que nessa mensagem que nós vamos estudar hoje, representada por estas crianças, seja a impressão na mente de cada pai, de cada mãe, de cada adulto, que a Tua palavra encontre espaço, Senhor, na nossa vida, para que possamos colocar em prática, exercer a fé, gostar da Tua palavra, buscar a Tua palavra todos os dias e ensinar estas crianças no caminho do Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Muito bem. O verso 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele um herói de guerra, porém ele era leproso. Então veja, esse comandante de guerra, homem de muito conceito. O que é uma pessoa de muito conceito? É uma pessoa que todo mundo respeita, que todo mundo recomenda, que todo mundo gosta, que tem um comportamento honesto, sério e respeitado. Ele era um homem de muito conceito. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Aqui está o rei da Síria, certo? Este reino era inimigo do reino do outro lado, certo? Então veja o verso 2. Saíram tropas da Síria. Olha, tropas quer dizer exército. Saíram exércitos daqui do rei da Síria e foram atacar o reino desse lado, certo? Teve uma batalha, aquele reino atacando este reino. E desse reino, o rei da Síria e aquele comandante levou muita gente cativo para aquele reino lá. Sabe o que é cativo? É trabalhar sem remuneração, é viver apenas para ganhar o pão de cada dia, serviço escravo. Aquele rei, ele veio aqui, escravizou um monte de gente desse reino e levou para o reino dele. Aí olha o que o texto diz, verso 2 diz assim: tropas da Síria
Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, aquela terra é a terra de Israel, da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Olha, uma menina que foi trazida no meio daquele povo lá. Foi trazida uma menina da terra de Israel. Essa menina ficou ao serviço da mulher de Naamã. Quem era Naamã? O comandante poderoso, conceituado, que estava doente, leproso. A menina foi trazida do povo de Israel, lembrando que o povo de Israel era o povo de Deus, certo? Aquele rei estava sentado em Jerusalém, na capital do povo de Deus. E aquela menina foi tirada da sua família, foi trazida para ser escrava, e ela foi trabalhar na casa da esposa do comandante doente. Agora, deixa eu subir aqui para dizer um negócio a vocês. Gente, essa menina, a Bíblia não diz o nome dela, não diz quantos anos ela tinha, mas nós podemos imaginar o quanto essa menina sofreu por ter sido tirada da família dela. Como seria a vida de uma criança que é tirada da sua casa, tirada da sua família, que é levada para longe do seu país, que não sabe nada do que está acontecendo com a família, que não pode mais ver seus amigos, que ficou sem sua escola, que ficou sem seu lugar de dormir, que não tem mais seus brinquedos, que não tem mais seus amigos. Já estou contando até chorar aqui. Essa menina tornou-se escrava da casa da mulher rica, esposa do comandante do rei inimigo. Agora veja o que a Bíblia diz dessa menina. Olha, verso 3. Disse essa menina à sua senhora, à sua patroa. A menina disse assim: tomara meu senhor, sabe quem era o senhor dela? Ele, Naamã. Ela disse assim: ah, minha senhora, se o meu senhor, se o meu senhor pudesse estar diante do profeta, se o meu senhor pudesse estar diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja o que essa menina tinha no coração. Ela tinha amor pelos inimigos. Esse é o amor de Deus. Quando a gente ama alguém que ama a gente, esse é o nosso amor humano. Mas alguém que tem amor pelo inimigo, esse tem o amor de Deus. E aquela menina tinha o amor de Deus no seu coração, porque ela tinha compaixão do inimigo. E ela disse para a sua senhora: se o meu senhor pudesse um dia estar na presença do profeta que está em Samaria, olha o que o verso diz. O verso diz: ele seria restaurado da sua lepra. Se ele pudesse estar na presença do profeta em Samaria, ele poderia ser curado da sua lepra. Agora veja um detalhe. Esse era o profeta de Deus. O nome dele era Eliseu. Ele era o profeta oficial de Deus, o verdadeiro profeta. Mas ele não estava em Jerusalém. Jerusalém era a capital, a cidade do templo, a cidade do ritual, a cidade da mensagem. Só que o profeta não estava em Jerusalém. Jerusalém era o trono do rei, tudo era em Jerusalém. Onde é que estava o profeta? Em Samaria. Samaria era um lugar discriminado. Os de Jerusalém não gostavam de Samaria, né? Mas o profeta de Deus estava em Samaria. E aí, o verso 4 diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor. Quem era o senhor de Naamã? O rei. Naamã veio aqui perto do rei. Desce aí, Naamã. Desce. Naamã foi ao rei e disse assim: assim e assim falou a menina que é serva da minha esposa. A
trabalha na casa da minha esposa. Ela disse que se eu fosse ao profeta, eu seria curado. Contou para o rei. Olha o que o rei fez. Respondeu o rei da Síria: vai, eu te enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e levou a carta ao rei de Israel. Veja, esse rei aqui não gosta daquele. Ele tem um comandante de grande apreço que está doente. Aí, através daquela menina boa, surgiu no coração do comandante a esperança de ser curado. Aí o doente veio e fala com o rei. Aí o rei, não querendo falar com alguém menor do que ele, porque gente grande só gosta de falar com gente grande. Quem é rico acha melhor falar com gente rica. Então o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, através do próprio Naamã. Ele foi até o rei de Israel com a carta. Olha o que a Bíblia diz. O verso 4 diz que: então foi Naamã e disse ao rei, assim e assim falou a menina. Verso 5, respondeu o rei da Síria: vai, eu te envio ao rei de Israel com uma carta. Verso 6 diz assim: levou Naamã a carta ao rei de Israel, e quando o rei de Israel leu a carta, rasgou a roupa, ficou indignado, apavorado e com medo, porque aquele rei já tinha visto aquele feito destroço danado aqui. E agora aquele rei manda um doente para ele curar. Isso parecia ou não parecia um insulto? Parecia uma emboscada, uma armadilha de guerra. Aí o rei ficou desesperado e disse assim: ele quer me tomar o poder. Ele sabe que eu não sou Deus para curar um homem doente, e agora ele vai acabar comigo. O verso 7 diz assim: e tendo lido a carta, rasgou as vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de dar a vida ou tirá-la, para que este me envie um homem doente para eu curá-lo? Notai, pois, e vem, procura um pretexto para romper comigo. Ele quer me destruir. Ouvindo então o profeta, um desses servos aqui que estão querendo desarrumar meu arranjo, um desses servos foi ao profeta e disse, pode ser Guilherme, vem cá, Guilherme, vem cá, você vai aqui no profeta, certo? Fica aqui perto dele. A Bíblia diz que o profeta ficou sabendo, então alguém disse, certo? O profeta ficou sabendo que o rei de Israel estava apavorado, ouvindo o profeta que o rei de Israel tinha rasgado as vestes, mandou dizer ao rei de Israel, chega Guilherme, não está dele, mandou dizer, vá lá e diga para o rei de Israel, mandou dizer para o rei de Israel, por que você rasgou suas vestes? Por que você ficou desesperado? Certo? Deixa-o, manda-o para mim, e ele saberá que há um Deus em Israel. Aí o homem doente foi enviado pelo rei de Israel, enfim, para o profeta. Só que ele não chegou na casa, não chegou a entrar na casa. Olha o que a Bíblia diz. Cadê os servos com eles? Chega os servos para perto de Naamã, chega. Não, você foi para dormir. Josué, esse servo já dormiu. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou na frente da casa de Eliseu, o profeta. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro. Vem cá, Josué. Josué não está com o mas vem aqui. Então, o profeta mandou um recado para Naamã. O profeta nem se levantou. Eu gosto. Mandou um recado. Sabe o que foi o recado? O recado dizia assim: vá, chega, peraí, chega. Vá lavar-se. O recado do profeta para ele era: vá lavar-se no Jordão. Você está vendo que José está querendo destruir o meu Jordão? Meu Jordão. Vá lavar-se no Jordão. Mergulhe 7 vezes
Aí Naamã zangou-se. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: eu pensava que ele ia sair, ia ter comigo, ia ficar em pé na minha frente, ia invocar o nome do Senhor, do seu Deus, ia colocar a mão na doença. Olha o que é que ele pensava. Ele pensava: como eu sou uma pessoa importante, eu sou um comandante, um homem de confiança do reino, então o profeta vai sair, vai vir ao meu encontro, vai ficar em pé na minha frente, vai tocar na doença, vai orar ao seu Deus, e aí tudo bem, mas mandar um recado para mim. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Porque lá na Síria tem 2 rios muito melhores do que o Jordão. E aí o Naamã ficou indignado e disse assim: não poderia eu mergulhar nos rios da minha terra? E voltou-se e ficou muito indignado. Então os seus servos, que deveriam ser Guilherme e Josué, os seus servos disseram a ele: mas homem, se o profeta tivesse dito um negócio difícil, você não ia fazer? Você não veio de tão longe? Você trouxe presentes, ouro, prata, roupas de festa, para dar de presente ao profeta? E agora, porque o profeta disse uma coisa tão simples, o profeta disse uma coisa tão fácil, e agora você não quer aceitar? Então se chegaram a eles os oficiais e disseram: faça o que o profeta disse. Então Naamã foi ao Jordão. Viu, Lígia? Naamã foi ao Jordão. Vai ao Jordão. Então, olha, você conseguiu derrubar meu Jordão. Chega alguém e bota aqui meu Jordão de novo. Esses ajudantes de Naamã estão tendo comigo. Já teve um servo que adormeceu. Pronto. Olha. Então, Naamã foi até o Jordão. Verso 14. Eu estou no verso 14. Desceu, veio para mim, Naamã. Eu vou filmar aqui Naamã mergulhando no Jordão. Mergulhou uma vez. Mergulhou 2. Mergulhou 3. Mergulhou 4. E até para lá. Mergulhou 5. Mergulhou 6. No 7º, quando ele se levantou, a Bíblia diz que, olha, desceu, mergulhou 7 vezes. Muito bem, Andrés. Agora pode vir já. E quando ele mergulhou a 7ª vez, conforme a palavra do profeta, a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ficou limpa. Venha. Agora voltou ao homem de Deus, agora vem para o profeta para agradecer. Vem aqui para frente dele. Agora ele está curado. Né? Agora ele está curado. Ele trouxe todos os presentes para o profeta. Porém, o profeta não aceitou. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. E ele instou com ele, porém ele não aceitou os presentes. Gente, aqui nós já aprendemos muita coisa nessa história. Por que ele tinha que mergulhar 7 vezes? Vocês têm uma ideia? Por que mergulhar 7 vezes? Por que não só uma vez? Para curar a lepra, ele tem que mergulhar 7 vezes. Quantos dias tem na semana? Quantas vezes nós devemos estudar a palavra de Deus? Só no domingo? 7 vezes por semana nós devemos mergulhar no rio da água viva, que é a palavra de Deus. Diga amém. Amém. Pois é, foi isso que aconteceu com ele. Ele ficou bom, trouxe os presentes para ele. O profeta não quis. Só que aqui no verso 17 diz assim: disse Naamã: se não queres os presentes, vem lá perto do profeta Naamã, se não queres os presentes, eu te peço. Agora é Naamã pedindo ao profeta: eu te peço que permita que eu leve uma carga de 2 mulos, carga de terra de Israel, porque nunca mais este teu servo oferecerá sacrifício a outro Deus que não seja o Deus de Israel. Amém. Então veja, essa história é uma história linda. Isso não é o final da história, tem muito mais coisa para frente. Mas hoje nós vamos ficar aqui, certo? Essa história é uma história de que o grande homem da
Síria se converte ao Deus de Israel. E agora ele sabe que o profeta não é comprado com presentes. Gente, os milagres feitos por Deus não são em troco de nada. Verdade. Profeta verdadeiro não recebe recompensa pelas obras que faz. Né? E tudo isso aconteceu por causa do testemunho de uma menina que tinha amor no coração. E agora o Naamã fica aqui, porque nós vamos aprender algumas coisas dessa história. A primeira coisa que nós aprendemos nessa história é que o que Deus diz vale. Tudo que Deus diz vale a pena obedecer. Outra coisa que nós aprendemos nessa história é que obedecer traz fé. Vocês viram que ele estava revoltado, indignado, porque o profeta não teve consideração com ele, mas depois que ele obedeceu a ordem do profeta, agora ele acredita no Deus de Israel. Gente, obedecer a Deus fortalece a fé. Amém. É bom obedecer a Deus. Outra coisa que nós aprendemos nessa história: o poder da cura estava na água? Sim ou não? Não. Não, irmãos. Por isso que ele diz: a água da minha terra é melhor do que a água aqui de Israel. Tem lugar que a água é melhor. E tem lugar que a água é mais limpa. A água lá do Simão é boa, minha Maria? Você já se acostumou, mas quem vai de outro lugar chega lá e acha ruim. Acha ou não acha, Leandro? Essa água lá é ruim ou não é? Pois é, tem lugar que a água é ruim. Então o poder de cura não estava na água. Onde estava o poder de cura? Na palavra do profeta, na palavra de Deus que o profeta disse. Certo? Outra coisa que nós aprendemos dessa história é que os servos de Naamã, os oficiais que trabalhavam a serviço de Naamã, eles convenceram Naamã a obedecer o profeta. Essa é uma lição para quem é líder. O líder, ele tem que ouvir o liderado. Ninguém lidera sem ouvir os liderados. É uma lição para quem é líder. Outra coisa que nós aprendemos com essa história é que patente ou poder não conta em todas as situações. Outra coisa que nós podemos aprender é que a gratidão brota do coração naturalmente. Gente, ninguém coloca gratidão no coração da gente. O coração da gente brota gratidão naturalmente. A outra coisa que nós aprendemos é que Naamã se converteu, e por causa de Naamã, ele levou o Deus de Israel para a Síria. Que esse era o propósito de Deus, ele permitir que aquela menina fosse escrava na casa, exatamente na casa real. Então, gente, quando acontecer coisas desagradáveis na nossa vida, nós devemos não perguntar a Deus: por que comigo? Por que na minha casa? Devemos buscar a Deus para saber para que está acontecendo isso na minha vida. Porque Deus tinha um propósito de levar aquela menina ao sofrimento de escravidão. Era salvar a Síria através dessa história maravilhosa. Nós vamos encerrar essa história aqui. Em outra oportunidade, nós podemos usar novamente os atores aqui, esse mesmo elenco ou outros personagens, para a gente contar o resto dessa história. Porque o resto dessa história é tão importante. Aqui a lição é maior ainda. A maior lição dessa história está no resto dessa história. Tá certo? Então eu agradeço aqui as crianças. Junta eles ali, bota a cadeira que eu quero tirar a foto deles tudinho aí. Bota ali a cadeira, bota a cadeira do profeta ali, para tirar a foto dos atores tudinho. Você pode ficar na bancadinha aqui, gente, aqui na bancadinha. Eu estou dizendo, bota a cadeira do profeta aí, a cadeira dos reis ali. Fica bem bonito eles na cadeira aí em cima. Não é pesada essas cadeiras. Bota aí, as cadeiras do rei assim. E a mulher na mão, vem aqui, Esther, fica aqui perto dela. Cuidado. Senta aí, rei da Síria. Vem na mão, vai perto do rei da Síria. Isso. Rei de Israel, profeta Eliseu, a menina escrava, a esposa do Naamã, o rei da Síria e o Naamã.
servos mais. Os servos um já está dormindo, capotado, o outro derrubou o Jordão e foi embora. Gente, tirem foto aí, porque eu estou filmando. Eu só vou parar de filmar. Faça uma fotozinha aqui para ele botar para você depois. Cadê os servos? Então, quando a gente usa as criancinhas assim para contar uma história, elas nunca vão se esquecer dessa história. Elas vão crescer se lembrando dessa história, certo? Que personagem que eu fiz naquela história? Então eles vão crescer se lembrando dessa história. Que os adultos possam ensinar as coisas de Deus, contar histórias da Bíblia para as crianças, porque a nossa mente está cheia da palavra de Deus, o inimigo não tem vez sobre nós, amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração? Oremos. Bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento aqui com as crianças, por este dia, por este culto, pela Tua palavra. Sim, Deus. Te agradecer por essa história, essas criancinhas que participaram aqui na apresentação dessa mensagem. E agora nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor dirija a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Sim, Deus. Abençoe a nossa semana. Tem alguns que estão aqui cansados do trabalho, mas vieram aqui, Senhor, a Tua presença. E o Senhor os recompensa. Amém, Deus. Atenda, preencha todas as necessidades de todos Amém. nós, Senhor. Abençoe também o lanche que nós vamos servir ali ao lado. E fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Agora eu convido as meninas que vão ajudar a servir ali o lanche. E a gente vai para ali para a lateral, vai lanchar. E em seguida nós vamos para casa. Boa noite para todos. Pode tirar as roupas e deixar aqui. Elige agora.